Olá, como vai você? É um prazer receber você nesta videoconferência. Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou ter o privilégio de conversar com você sobre o Conviva, que é um espaço de gestão virtual que vai contribuir com as secretarias municipais de educação. Mas antes, eu quero convidar você para conhecer um pouquinho do projeto Trilhas. E para isso nós temos aqui a Maria. Olá, muito prazer. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria, sou coordenadora do projeto Trilhas. Queria agradecer a participação e convidar vocês para acompanhar esse momento em que a gente vai apresentar os projetos e abrir para um espaço de perguntas. Então, enquanto a gente for comentando, vocês podem anotar as questões e ao final a gente retoma elas e esclarece as dúvidas que tenham ficado. Então, vamos começar pelo Trilhas. Vamos lá. Bom, é possível que alguns de vocês já conheçam o projeto Trilhas. Eu vou passando aqui algumas lâminas para vocês acompanharem. Ops. Ai, passa você. O projeto Trilhas, ele vem colaborar com a implementação da lei do ensino fundamental de 9 anos. Então, a lei passou a vigorar a partir de 2006 e as crianças passaram a ser matriculadas no primeiro ano com 6 anos de idade. Então, o projeto Trilhas é um conjunto de materiais que vem apoiar o professor no campo da leitura, da escrita e da oralidade. Então, o material ele apresenta propostas didáticas para o professor trabalhar esses conteúdos e focar na alfabetização dos seus alunos. Qual que é o objetivo do material Trilhas? É inserir as crianças do primeiro ano no universo letrado. É garantir que elas aprendam a ler, a escrever, que elas possam ter contato com os livros, com as histórias e que assim sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Vou contar um pouquinho para vocês como que é esse material. Além dos cadernos voltados ao professor, o projeto Trilhas, o envio do material, inclui livros de acervo, acervo literário de literatura infantil, porque uma premissa do projeto Trilhas é que as crianças aprendam a ler e escrever a partir do contato com bons textos. Então, acreditamos que quando as crianças conhecem bons autores, boas histórias, mergulham no mundo das histórias, dos livros, podem pensar sobre os livros, podem imaginar, podem brincar do faz de conta, podem levar para a sua vida pessoal aquelas histórias que escutaram o professor lendo para elas, elas têm mais condições para aprender a ler e escrever. Então, o material ele vem apoiar o professor, porque ele lê para as crianças um bom livro literário e o Trilhas oferece propostas para ele trabalhar com as crianças, fazer propostas direcionadas à leitura e escrita com os seus alunos. Quem foi beneficiado pelo projeto Trilhas? Esse é um projeto que foi implementado como política pública em 2012. Então, o Ministério de Educação distribuiu esse material para municípios prioritários, capitais e grandes cidades. O que são municípios prioritários? São municípios que tiveram baixo IDEB, então o MEC considerou esses municípios como prioritário e essa foi a política implementada pelo MEC. As escolas receberam esses materiais, todas as escolas que tivessem primeiro ano nesses municípios, nessas grandes cidades e nessas capitais. A minha proposta agora é que a gente possa assistir um vídeo em que vai trazer um pouquinho do Trilhas em sala de aula. Pode ser interessante para vocês verem o material sendo utilizado na ponta. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco do material, ou seja, como é a diagramação, como é a apresentação deles. E eu volto daqui a pouquinho para enfatizar alguns pontos que apareceram no vídeo. Dessa história, né? Isso, muito bem. Era uma vez uma menina tão encantadora e meiga que não havia quem não gostasse dela. O Trilhas é um conjunto de material que foi pensado de forma a ajudar o professor no processo de ensino da leitura e da escrita, de forma que o professor possa ler e, na sequência, pensar como levar aquilo que ele leu, que ele estudou, para dentro da sala. Toda a estrutura do material foi cuidadosamente planejada
de forma que ele chegasse na escola e ele pudesse ter um uso autônomo. Ele é todo estruturado em boas práticas a serem realizadas com as crianças. E nesse sentido, ele faz uma relação direta com o professor. Cobra ou tartaruga que se escreve com mais letras? Tartaruga! O Trilhas é um material que está organizado em 3 caixas. A gente tem uma primeira caixa que chama Trilhas para ler e escrever textos. A segunda caixa a gente chama de Trilha para abrir o apetite poético. São vários cadernos. Dentro do caderno de cada gênero tem 2 ou 3 livros para vocês estudarem. O lobo disfarçou a voz. Vamos lá? Sou eu! Chapeuzinho vermelho! Vim trazer um pedaço de bolo na garrafa de vinho. A vovó tá doente. Pra que levar mais um vinho? Alguém tem alguma ideia para E por que pautar esse processo no livro? Os livros contêm as histórias, e as histórias elas são altamente encantadoras para as crianças, né? É um texto que as crianças se relacionam de forma a levar para as suas brincadeiras, a estimular a sua imaginação. É um texto que normalmente passa a fazer parte da vida delas. Ele também favorece uma estrutura que ajuda a criança no seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E temos uma terceira caixa, que são trilhas de jogos. O jogo por si só, ele é uma forma de conduzir uma atividade para a própria criança. Se ela conhece o jogo, se ela conhece as regras do jogo, ela pode ir lá na estante, eu vou pegar esse jogo, eu vou jogar, e ao jogar o desafio já está proposto, a reflexão em torno da língua já está colocada. As orientações que a gente dá, elas privilegiam uma reflexão do professor em torno do valor que esse tipo de atividade tem na vida da criança nesse momento. Eles mostram, né, nas conversas e até nos nossos mapeamentos que a gente tem de aprendizagem, que eles realmente aprendem. Cada caixa vem com cadernos de orientação ao professor, um caderno de estudo, que são textos que apoiam o professor, tanto no planejamento como na realização e na avaliação dessas atividades. Há um caderno que está voltado para o trabalho do diretor da escola, pensando no diretor como aquele profissional que organiza o trabalho coletivo. E vem acompanhada também de um acervo. A gente lê bastante caderno de estudos no Trilhas, né, antes de aplicar a atividade, né? Lê também o caderno da atividade. É através da leitura que ela vai fortalecer tanto a escrita quanto a oralidade. E eu acho que isso também é para nós. Que quanto mais nós lermos, melhor nós iremos falar e escrever. Realmente está de parabéns esse projeto. Esse é um vídeo que mostra o Trilhas dentro da escola, na ponta, sendo usado pelos professores, sendo usado pelas crianças com jogos. Acho que sempre traz muita riqueza ver o potencial do Trilhas em ação. E também fica como uma recomendação, caso queiram retomar esse vídeo, ele faz uma apresentação sobre o material posteriormente, caso queiram apresentar para outras pessoas. Mas eu retomo agora alguns pontos que me parecem fundamentais para a continuidade da conversa. Um deles é o Trilhas com foco na leitura, na escrita e na oralidade, provocando, né, estimulando que as crianças, a partir da leitura de bons textos literários, reflitam sobre a linguagem, discutam, troquem com os colegas e o material trazendo orientações para o professor propor isso junto aos seus alunos. Outro aspecto fundamental do Trilhas é que as propostas, como disse anteriormente, são feitas a partir de livros literários, mas não ficam restritos aos livros do acervo do Trilhas. No próprio caderno para o professor existem orientações de quais outros livros, né,
ele pode adaptar aquelas propostas. Então, como exemplo, o caderno de histórias clássicas. O acervo do Trilhas traz histórias clássicas para a sala de aula, mas o professor pode usar outros livros de histórias clássicas para colocar em prática as propostas do Trilhas. Então, ele não fica restrito a esses 20 títulos literários que acompanham os cadernos do Trilhas. Outro aspecto fundamental é que as propostas do Trilhas, elas permitem flexibilizações por parte do professor. Então, a gente entende que o material é autoformativo. À medida que o professor lê as propostas do Trilhas, ele pode adequar, né, a complexidade da atividade, considerando a sua turma de primeiro ano, seus alunos de 6 anos. Então, as próprias orientações já dão dicas de como ele pode tornar essa atividade mais fácil ou mais difícil, a depender dos saberes daquelas crianças. Outra coisa que é bom enfatizar é que o material, são 3 grandes blocos. Então, um kit são histórias para ler e escrever. Outro kit são histórias para abrir o apetite poético. E o terceiro são jogos. E como o vídeo mostra bem, a proposta é que o professor possa trazer os jogos para a sala de aula com intenções, com propostas dirigidas por ele. E também as crianças podem jogar com autonomia em momentos ali que elas estão circulando pela classe, em momentos, enfim, que o professor possa deixar por conta delas, porque à medida que as crianças conhecem os jogos, conhecem as regras dos jogos, elas podem, entre elas, fazer discussões que permitam que elas avancem nos seus desafios e nas suas discussões no campo da leitura e da escrita. Vocês devem estar se perguntando, puxa, e o PNAEC, né? O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, lembra muito tudo isso que a gente vem conversando. E é verdade. Esses são 2 projetos de política pública que têm o mesmo foco, que é a alfabetização das crianças, e miram a mesma meta, que elas sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Então aqui tem alguns pontinhos que valem a pena ser comentados sobre essa sinergia, esse encontro que existe entre esses 2 projetos, e a possibilidade de que eles sejam implementados juntos na sala de aula e possam se complementar um ao outro. Então, o Trilhas complementa o PNAEC o Trilhas, e assim a gente mira nosso objetivo final e comum desses 2 programas, que é que as crianças sejam alfabetizadas. Então, o primeiro ponto diz respeito ao eixo de trabalho voltado para a distribuição de material e a formação continuada com foco na alfabetização. Sobre esse ponto a gente já comentou bastante. O segundo diz respeito à distribuição de materiais de apoio para alfabetização e letramento, articulado ao Plano Nacional Biblioteca na Escola e ao PNLD de livros didáticos, com complementação de acervo literário e jogos pedagógicos. Então, é o segundo ponto em comum entre esses 2 projetos. Um terceiro é o regime de colaboração entre os governos federais, estaduais e municipais. A gente, nos próximos slides, a gente vai falar mais como a gente pensou essa articulação e esse regime de colaboração. E, por fim, ambos, né, tanto o PNAEC quanto o Trilhas, têm um portal eletrônico que pretende ser esse ponto de encontro favorecendo a comunicação entre os municípios que estão localizados por todo o Brasil. Então, um portal que vem encurtar distâncias, favorecer a troca entre todos, oferecer conteúdo para uma formação continuada, permanente, para estarmos todos alinhados com as novidades do projeto. Então, também daqui para um pouquinho mais adiante, eu faço esse convite para vocês entrarem no portal Trilhas, que é um lugar onde a gente se encontra a hora que quiser, né? Que favorece esse encontro. E, por fim, queria comentar dois objetivos que o Trilhas mira. Um é que toda criança seja plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. Então, a gente pensa já a inserção do Trilhas e dessas propostas no primeiro ano, quando as crianças têm 6 anos, pensando na continuidade dos meninos no ensino fundamental. E um segundo ponto, que é o alcance de 6.0 no IDEB, então que a gente acredita que o Trilhas contribui para isso, né? Que as propostas favorecem que as crianças aprendam a ler e escrever e que a gente avance nesse sentido. Bom, aqui é uma
um slide sintetizando o que a gente comentou sobre o material, então como que ele contribui para a alfabetização. Um primeiro aspecto é que ele amplia o acervo literário das escolas. Um segundo é que ele instrumentaliza o professor. Um terceiro é que ele favorece a sistematização de encontros de formação continuada. E aqui também o vídeo menciona isso, que além dos cadernos voltados para o professor, existem cadernos voltados para o diretor, né, e para o técnico da secretaria. Então, a ideia é dar condições, dar instrumentos, é apoiar a prática de todos esses agentes com a sua contribuição para a rede, né? Então, o diretor, falando só um pouquinho sobre esse caderno, ele tem um papel fundamental de garantir a circulação do material trilhas dentro da escola. Então, o caderno ele vai dando dicas de como favorecer o acesso aos livros e aos cadernos de orientações, tanto pelos professores quanto pelas crianças. E esse caderno ele foi pensado com muito cuidado, de forma que a gente pense naquela escola que tem uma biblioteca, então que o material pode estar disponível na biblioteca, quanto uma escola que não tem. Então pensar um cantinho dentro da sala de aula, algum ambiente, a sala de leitura, que as crianças circulem. Então é pensar mesmo a escola como essa comunidade de leitores, essa comunidade que troca suas impressões, seus olhares, suas opiniões sobre os livros, e que o professor possa avançar a partir disso, pensando na alfabetização dos seus alunos. E com tudo isso que eu comentei, a gente tem a leitura como prática permanente e o desenvolvimento das capacidades intelectuais das crianças. Vamos passar agora para um segundo momento, que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a rede de apoio à educação. É uma rede que foi pensada para garantir ou para contribuir que o material tem um bom uso na ponta. Então, quando chega a caixa com materiais do Trilhas, que estão lá os cadernos para o professor, os livros do acervo, o que a gente faz com essa caixa, né? Que uso a gente dá a esse material? Então, foi pensando isso, no bom uso do material, que foi pensada essa rede de apoio à educação, que faz parte dessa rede, daqui o Instituto Natura, né? Que é o responsável pelo encaminhamento, né, dessas ações formativas, pelas propostas formativas que são feitas. Também contamos com os articuladores nacionais, que são os membros do CONSED e da Undime, né? Então aqui a gente tem uma mobilização da articulação tanto do Estado quanto do município, colaborando para a implementação do Trilhas nas redes, tanto nas escolas do Estado quanto das escolas do município, e os formadores estaduais. Quem são esses? Eles são professores universitários responsáveis pela formação dos técnicos das secretarias de educação. Então, aqui a gente já fala do próximo público, que são os formadores locais. É o nome batizado pelo Trilhas, que vem sendo utilizado nos materiais, então já comenta essas nomenclaturas para vocês se familiarizarem. Então, tanto em 2012 quanto em 2013, a gente ofereceu uma formação para os técnicos da secretaria, considerando que eles são os responsáveis por multiplicar o que aprenderam, o que apropriaram com os gestores escolares. Então, só para exemplificar, a gente tem vários municípios, vou dar como exemplo o estado do Pará, que são municípios prioritários. A gente convidou os técnicos dessas várias secretarias para irem até uma sede, né, que foi na capital, foi em Belém, um dos encontros, para estar em contato com esse formador estadual, esse professor universitário que conhece muito sobre o Trilhas, que tem boas propostas a fazer. Nesse encontro, os técnicos exploraram os materiais, tiraram suas dúvidas, planejaram a pauta do encontro local, que é essa pauta que eles construíram para, no retorno aos seus municípios, trabalharem essas pautas com os gestores escolares, que são os coordenadores e diretores escolares. Então, a gente pensa essa formação em cascata, né? Em que cada um tem uma responsabilidade na implementação do Trilhas e vai fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente chega até a ponta e nas crianças. Então, retomando, o formador estadual esteve em contato com os formadores locais, os técnicos da secretaria, que no retorno aos seus municípios
fizeram encontros locais, que a gente chama. Então, ele convidou os gestores escolares, que são coordenadores e diretores pedagógicos, para se reunirem no município, né, ou na sede dentro da secretaria, ou em alguma escola maior que pudesse acomodar todo mundo. E, então, ele apresentou essa pauta, em que, novamente, os materiais estão disponíveis para exploração, para tirar dúvida. Conteúdos fundamentais do Trilhas que estão nos cadernos também são debatidos nesses momentos, porque o gestor escolar ele tem que ficar muito bem preparado, porque uma vez formado pelo técnico da secretaria, ele vai para a sua escola. E aí, de novo, ele vai organizar um encontro formativo em que ele reúne os seus professores de primeiro ano para apresentar o material. Então, aí já são os professores que estão em contato direto com o material, podem pensar a sua prática, planejar a sua rotina de leitura, as propostas de leitura e escrita que farão com essas crianças, o conteúdo de oralidade também, que é muito discutido no material, então que as crianças possam comentar sobre o que leram, argumentar, discutir, enfim. Já temos aí o professor em contato com o material, que por fim vai estar em contato com as crianças e fazer essas propostas que são oferecidas pelo Trilhas. Aqui a gente, de novo, sintetiza o papel que cada um desses agentes tem na rede para garantir, então, que o material chegue na ponta e tenha um bom uso. O Instituto Natura, que apoia e acompanha as ações da rede de apoio à educação, o articulador estadual, e aí tanto os membros do Conselho quanto da Undime divulgam o projeto Trilhas e colaboram na articulação das ações formativas. Temos também o formador estadual, que é esse professor universitário, que realiza a formação dos formadores locais e acompanha as ações no município. Esse é um ponto fundamental, porque não é só nessa intervenção pontual, presencial, que ele se faz aí fundamental, é também nas ações à distância. Então, cada estado tem um formador de referência e pode pedir ajuda, pode pedir apoio, né, na continuidade da implementação do Trilhas. Temos o formador local, que realiza a formação com os gestores escolares e acompanha o projeto na escola. O formador escolar, que realiza as formações com os professores e acompanha o projeto em sala de aula. E os professores que estudam o material e utilizam com os seus alunos. Eu vou avançando um pouquinho mais aqui. Vou comentar esse encontro estadual, que é esse que o formador estadual faz com os locais. Temos depois o encontro local, que é o formador local com os gestores escolares. E, por fim, os encontros escolares. Se quiserem retomar qualquer dúvida, aqui está detalhado quem é responsável pela condução do encontro e quem participa do encontro. Reconhecimento Trilhas. Essa é uma novidade do projeto. Comentei para vocês que o Trilhas foi distribuído em 2012 para as escolas, mas só em 2013 a gente está encabeçando essa ação de reconhecimento, que tem como foco reconhecer, prestigiar os professores que têm trabalhado com material Trilhas. A gente entende que o professor ele é um produtor de conhecimento quando ele coloca em ação as propostas do Trilhas e faz um bom trabalho de alfabetização das crianças. Então, a gente tem duas frentes de reconhecimento. Uma é voltado para o professor e a outra ação é voltada para o município. Vou começar pela primeira. O Rede que Ensina, ele é voltado para o professor de primeiro ano. Ele tem como objetivo divulgar as práticas de alfabetização de excelência e reconhecer esses professores como produtores de conhecimento. Então, o professor que usa o Trilhas em sua prática, na sala de aula, ele vai se inscrever pelo portal Trilhas, ele vai detalhar a atividade que ele fez com as crianças. A gente vai analisar esses trabalhos com uma comissão selecionadora especializada na área e os melhores trabalhos vão compor um caderno Trilhas que vai se chamar Trilhas pelo Brasil. Então serão os professores brasileiros, os professores alfabetizadores que vão escrever o próximo caderno do Trilhas. Então a gente quer dar visibilidade, a gente quer valorizar, a gente quer prestigiar esse professor que está fazendo um excelente trabalho com seus alunos. O município leitor, que é a segunda ação de reconhecimento.
Essa é voltada para o técnico da secretaria. Então, o que a gente tem? Qual é o objetivo nosso com essa ação? É valorizar as propostas que extrapolam os muros da escola, né? É reconhecer, é dar visibilidade aos municípios que elevaram seus índices de leitura, aos municípios que propuseram trabalhos institucionais de leitura, que não envolvam só aquela unidade escolar, mas que conte também com o entorno dessa escola, né? Que possa fazer parcerias com outras instituições, então com bibliotecas públicas, com asilos, com outras unidades escolares, enfim. É pensar esse município como um todo, um município agente e responsável pela formação dos seus leitores. Por fim, chegamos ao portal Trilhas, que eu comentei um pouquinho. No portal a gente tem um acervo de textos, a gente propõe discussões no fórum, a gente vai contando das novidades do Trilhas, então é o meio que a gente encontrou, considerando esse Brasil tão grande, tantos municípios que participam dessa ação, é um meio que a gente encontrou de se encontrar, né? É um local em que a gente pode trocar, debater, os municípios podem trocar experiências, então tanto municípios que estão em regiões próximas, quanto municípios do norte e do sul do país podem compartilhar como vem implantando trilhas e assim todos aprendem juntos. Aqui alguns destaques sobre o portal. Vocês estão vendo como ele aparece quando você está logado, quando você faz um cadastro. Então é possível convidar amigos para fazer parte da sua rede. Então você pode procurar outros professores, outros coordenadores e diretores, técnicos de secretaria, enfim, todo mundo é convidado para participar do Trilhas. Você pode chamá-los como amigos. Eu mesma gostaria de ser amiga de vocês no portal. Então, vocês podem ver as coisas que eu vou postando, as novidades que eu vou compartilhando, também os fóruns, né? Semanalmente ou quinzenalmente a gente faz alguma provocação, alguma sugestão de debate, seja voltado para alfabetização, leitura e escrita, outros temas de interesse dos educadores, temas em debate. Também vocês podem ter acesso aos textos que estão na biblioteca, o vídeo que a gente assistiu está na biblioteca. Além do vídeo, estão os materiais do Trilhas em PDF. Então, caso você, né, diretor escolar, queira mais volumes do Trilhas na sua escola, você pode reproduzir os materiais que estão disponíveis no portal. Estão todos lá, tanto os cadernos para o professor, quanto os jogos, todos em PDF, com a mesma diagramação, basta imprimir e disponibilizar para as crianças e para os professores. E por fim, mais um clique, o endereço do portal para que vocês possam se cadastrar é www.portaltrilhas.org.br. É super simples se cadastrar, você criar uma conta, basta colocar seu nome, alguns dados seus, e aí facilmente você vai ter uma conta no portal. A gente pode trocar mais lá. O próximo slide, acho que tem os meus contatos já, ou está mais para o fim? Mas no final vocês verão o meu nome, sobrenome, para que vocês possam me adicionar e a gente possa continuar conversando. Espero não ter passado muito rápido. A gente volta no final, depois do Carlos, para as perguntas. Então anotem as questões que ficaram. É muita informação para pouco tempo, é natural que surjam dúvidas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas e assim a gente vai esclarecendo aos pouquinhos. Obrigada pela atenção. Passo a palavra agora para o meu colega, Carlos. Muito bem, a gente ouviu bastante sobre um projeto muito interessante que trata do pedagógico, trata do coração, porque dentro da educação nós temos muitas áreas e é evidente que o pedagógico é o que faz pulsar, né, toda a educação. E é um belíssimo projeto que vem sendo experimentado em todos os cantos desse país, vem provocando resultados extremamente positivos. Agora, a gestão da educação é muito ampla, é muito diversa e, evidentemente, nós temos que dar atenção a todas as áreas que compõem esta gestão da educação municipal. Assim como nós falamos sobre essa questão do pedagógico, do Trilhas, é importante lembrar que um grupo de institutos e fundações reunidos decidiu, em conjunto com a Undime, desenvolver uma ferramenta para que sirva de suporte à gestão municipal da educação.
Não é difícil nós encontrarmos em todos os municípios do Brasil dificuldades para muitas vezes organizar um ou outro setor da educação. E o Conviva, que já está no ar, que já pode receber a sua visita, já pode receber a sua adesão e já pode receber também a sua motivação e a sua multiplicação, é uma ferramenta extraordinária que vai contribuir de forma muito importante para que a gente possa melhorar muito a gestão das redes e sistemas de educação. Se nós garantirmos cada vez mais processos mais ágeis, mais eficientes, mais eficazes na gestão da educação, nós vamos favorecer a trajetória escolar das crianças. E o Conviva vem estabelecer e garantir esse suporte. E será uma ferramenta totalmente gratuita, disponibilizada via internet para todos os municípios, para todas as secretarias de educação de todo o Brasil. O que é o Conviva? Ele é um ambiente que apoia a gestão das secretarias para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Este é o grande objetivo do Conviva. E de que forma que isso vai acontecer? Organizando as informações e disponibilizando todas as informações em todas as áreas da educação, mas, sobretudo, disponibilizando ferramentas para favorecer a prática diária de cada uma das secretarias de educação, sejam elas de municípios muito pequenos, de municípios de médio ou até mesmo municípios de grande porte. O Conviva vai poder absorver um volume importante de informações, mas vai poder principalmente gerir todas as áreas que compõem a educação. E o Conviva estabeleceu esta organização em 8 áreas, que poderiam talvez ser até mais, 20 ou 30, mas 8 áreas para priorizar efetivamente aquilo que é necessário para favorecer a trajetória escolar dos estudantes em cada uma das escolas. E evidente, sem nenhuma ordem de importância, sem estabelecer qual é primeiro, qual é o segundo, qual é o oitavo, mas é importante iniciar essa discussão a partir do pedagógico, porque é o pedagógico que favorece todas as outras áreas e, de certa forma, atrai a atenção da alimentação escolar, do transporte, do setor de arrecadação, quem vai acompanhar a execução do orçamento, enfim, todas as áreas que compõem a educação. Mas o Conviva também tem, além da gestão pedagógica, uma gestão destinada exclusivamente para pensar as pessoas que estão dentro da Secretaria de Educação, sejam elas os profissionais do magistério ou os demais servidores da educação. É importante a gente lembrar que desde o ano de 2006, a Constituição Federal determina que os profissionais do magistério são aqueles que exercem as atividades pedagógicas e de suporte pedagógico. Portanto, é importante as atividades de docência e suporte pedagógico à docência. Portanto, é preciso, dentro da Secretaria de Educação, termos uma área e oferecemos ferramentas para que os municípios de pequeno, de médio ou de grande porte possam acompanhar a evolução dessas pessoas ao longo do tempo, como estão as suas condições de trabalho, favorecer a organização dessa gestão de recursos humanos. Temos também dentro do Conviva uma gestão voltada ao setor administrativo das secretarias de educação. E como isso vai funcionar? Transformando a realidade de qualquer secretaria de educação para dentro do Conviva e uma realidade que possa favorecer a articulação do setor administrativo da Secretaria de Educação, pensando desde, daqui a pouco nós vamos ver, os bens móveis e imóveis, até mesmo as condições de infraestrutura, como o seu município vai se relacionar com o governo federal através do PAR, enfim, uma série de outras questões. E como nós estamos falando do poder público, tem algo que precede, de certa forma, a realização de qualquer ação, que é o orçamento. Como construir o orçamento? Como se apropriar, se empoderar dessas informações? E, ao mesmo tempo, saber como os recursos chegam, como eles podem ser aplicados na educação e de que forma nós temos que prestar conta da utilização desses recursos destinados à educação. Uma outra área importante, o Conviva reservou uma gestão específica para ela, é a área de estrutura e documentação escolar. E quando nós falamos de estrutura, nós estamos tratando
dos prédios, mas quando nós falamos de documentação, nós estamos tratando da vida escolar de cada um dos estudantes. Temos ainda uma importante reserva do Conviva para uma gestão que é a democrática, que é a forma como a Secretaria de Educação vai se relacionar dentro e fora da administração pública. Como a educação tem que interagir com setores e segmentos da sociedade e como ela tem que se relacionar com as demais áreas que compõem a administração municipal. Uma importância também reservada pelo Conviva é na área da alimentação escolar. Há muito tempo, desde a edição da Lei 10.880, não é mais merenda, mas sim alimentação escolar. E o Conviva pretende, daqui a pouco nós vamos apresentar, organizar o processo de como fornecer adequadamente e com qualidade a alimentação escolar a todos os estudantes matriculados em uma rede. E trazemos ainda a expectativa da estruturação de uma gestão do transporte escolar. Importante observar, depois do gasto com folha de todos os funcionários de uma prefeitura, certamente a maior despesa realizada pela maior parte das prefeituras do Brasil é na área de transporte escolar. E aí o grande objetivo é fazer com que a criança fique menos tempo dentro de um veículo e que cada vez mais possamos melhorar a qualidade desse serviço público chamado transporte escolar. Detalho rapidamente, cada uma das áreas é importante que você possa anotar aí questionamentos, dúvidas que você tenha sobre esta nossa breve apresentação do Conviva, para que ao final, assim como a Maria vai interagir com os seus questionamentos sobre o Trilhas, nós também possamos tirar dúvidas, ouvir comentários e até mesmo sugestões que você possa nos apresentar do Conviva. Começamos aqui tratando da gestão pedagógica. E ao mesmo tempo que nós temos que observar que o grande norte para um município é a estruturação de um plano municipal de educação, temos que prever que a política pública a ser construída dentro de qualquer município deverá estar estabelecida dentro do plano. Porém, este plano tem que dialogar pedagogicamente com o conjunto da rede municipal e vai dialogar pedagogicamente através da efetivação das diretrizes curriculares municipais. Quando nós tratamos do plano, nós vamos organizar uma série de previsões de como o seu município vai se organizar, e não apenas a sua rede municipal de educação. O plano tem que ser abrangente, o plano tem que ser capaz de tratar da rede pública e da rede privada. O plano municipal de educação tem que tratar não apenas da educação básica, mas também da oferta de ensino superior, se existe no seu município. E esta capacidade de organização deve acontecer através de um processo democrático, estruturando o Plano Municipal de Educação a partir da realização de conferências municipais de educação. E após a efetivação do plano, é importante também acompanhar a realização, a implementação, avaliar a execução do Plano Municipal de Educação. As diretrizes municipais da sua rede, do seu sistema, vão dialogar com o conjunto das escolas, fomentando a estruturação dos projetos políticos pedagógicos de cada uma das escolas. E é fundamental, neste momento, que nós possamos sempre apontar para que caminho nós queremos seguir dentro de cada rede e dentro de cada sistema. E não é bom, não é aconselhável. Aliás, a pesquisa realizada pelo Unicef em 2009, Direitos do Caminho de Aprender, mostra que aqueles municípios que conseguem conquistar avanços no IDEB, conseguem efetivamente ofertar educação com qualidade, é porque tem uma boa gestão pedagógica em rede, e não ilhas isoladas, excelências em algumas escolas, em outras escolas, pouca atenção. Os projetos políticos pedagógicos de todas as unidades escolares, sejam elas de ensino fundamental ou de educação infantil, têm que dialogar com as diretrizes curriculares. Quando eu falo de gestão pedagógica em rede, é importante dar luz, dar brilho às boas práticas que acontecem. E certamente, nas escolas que você que participa desta videoconferência conosco acompanha, você sabe
boas práticas que são realizadas. Essas práticas têm que ser difundidas, elas têm que servir de mobilização para que o conjunto das escolas possam implementar estas e desenvolver outras, para que efetivamente a gente possa favorecer a trajetória escolar das crianças, privilegiando a formação dos professores, organizando adequadamente o tempo e o espaço de cada uma das escolas. É importante também, e esta é uma preocupação do Conviva, sinalizar para que o conjunto dos municípios privilegiem uma atenção importante à avaliação de desempenho dos estudantes. A avaliação da aprendizagem é uma ferramenta imprescindível para favorecer a trajetória dos estudantes. Por quê? Porque ela vai dar luz, ela vai mostrar a realidade do desempenho individual do Carlos Eduardo e da Maria e o desempenho coletivo da turma em que Carlos Eduardo e Maria estão matriculados. E através dos resultados da avaliação de desempenho, certamente a coordenação pedagógica da escola, mas também a equipe técnica da Secretaria de Educação vão poder reunir muitas informações para construir formação continuada, para organizar pedagogicamente a rede ou o sistema de ensino. E aí, a gestão pedagógica do Conviva deverá abordar todas essas questões e ainda oferecer uma quantidade importante de ferramentas para ajudar o cotidiano de uma Secretaria de Educação. Depois nós temos a gestão administrativa. E aí, uma informação inicial de alguns cuidados, alguns recados importantes de como os gestores municipais devem, desde organizar a sua equipe até efetivamente acompanhar o trabalho dessa equipe, mas também organizar dentro da gestão administrativa o dia a dia, o cotidiano de uma secretaria, organizar os processos, que são muitos, e a cada dia crescem e se avolumam. E aí o Conviva vai disponibilizar uma ferramenta nesse sentido. Também uma ferramenta para acompanhar como está a infraestrutura de cada uma das escolas. Nós sabemos que garantir uma infraestrutura adequada nos prédios das unidades escolares é importante para ajudar no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Também como estão os convênios realizados pelo seu município, sejam eles através do PAR, sejam eles convênios diretos com o governo federal ou convênios até com o próprio governo do estado. E ainda uma preocupação importante para organizar a secretaria, porque nós estamos tratando aqui da administração pública e o limite da ação na administração pública será sempre a lei, e para isso nós temos que ter um controle adequado de como está o patrimônio, seja ele móvel ou imóvel, da educação, mas também como está a frota de veículos da educação, não apenas a frota do transporte, que daqui a pouco a gente já vai ver lá no transporte escolar, mas os carros utilizados pela Secretaria de Educação. Como está essa questão de redes, por exemplo, rede de energia, rede de comunicação, rede de telefone, rede de água, rede de saneamento, de esgoto, como está tudo isso dentro da educação municipal? E o Conviva vai disponibilizar a ferramenta para acompanhar o uso dessas redes e também a rotina, a realização de cada um dos processos que estão aí alocados nesta área que é a gestão administrativa. Como eu disse agora há pouco, saber de onde vem o dinheiro, como ele pode ser gasto é fundamental. E passou um tempo em que nós pensávamos que a tarefa da Secretaria de Educação se restringia apenas em organizar as escolas. É muito mais que isso. É preciso que o gestor de educação, e também a sua equipe estejam empoderados, estejam munidos de informações sobre a gestão do orçamento e também sobre a gestão financeira da educação municipal. E o Conviva vai disponibilizar informações, mas também ferramentas de como planejar a chegada e a utilização dos recursos. O planejamento orçamentário é fundamental e ele acontece através da construção do plano plurianual, da construção que se realiza há 4 anos, porque o plano plurianual tem uma vigência de 4 anos, mas também a construção anual da lei de diretrizes orçamentárias, que vai dar suporte
para construir a outra lei, também anualmente, que é a lei do orçamento. E aí é imprescindível que a educação municipal esteja reunindo todas as informações para organizar, quando a prefeitura for construir cada um desses instrumentos de planejamento, possa oferecer as informações da educação municipal. Para além disso, é importante que o secretário de Educação e que a sua equipe saiba como vai arrecadar os recursos, de onde vão vir os recursos. E o Conviva vai mostrar que os recursos vêm basicamente de 3 áreas. Vem de recursos vinculados, que é o dinheiro do Fundeb, de recursos próprios, aqueles que são arrecadados para além do Fundeb, mas que só podem ser investidos na educação, e vem de transferências, sejam elas do governo federal ou do governo estadual. É importante também saber em que a gente pode gastar, em que a gente pode aplicar cada um desses recursos. E aí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já desde o ano de 96, aponta que os artigos 70 e 71 vão definir o que são despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino são aquelas que podem receber os recursos da educação, dinheiro do Fundeb ou recurso próprio, porque o dinheiro que vem de convênios existe regra própria de como utilizar esse recurso, assim como o dinheiro que vem de transferência do governo federal, já existe uma regra de como ele pode ser utilizado. E aí, o outro passo importante é saber como prestar conta de cada um dos recursos da educação. Porque de nada adianta planejarmos, de nada adianta acompanharmos a arrecadação e depois aplicarmos corretamente o recurso, se não acompanharmos o processo de prestação de contas de todos os recursos e todas as receitas que compõem a educação municipal. Eu vou me socorrer. Obrigado. De um copo d'água. Muito obrigado pela gentileza. Ainda, essa gestão reservada à estrutura e também à documentação escolar. E aí é importante que possamos conhecer o gestor e também a sua equipe, que todos possamos conhecer qual é a previsão na legislação nacional, estadual, se houver disciplina na matéria, mas também a legislação municipal que trata de toda essa questão. Ainda, como fazer matrícula? Que ferramenta é possível ajudar os municípios a realizar todos os anos o planejamento e a matrícula dos alunos em cada uma das escolas, de fundamental ou de educação infantil? E o Conviva vai disponibilizar esta ferramenta para dar suporte a cada um dos municípios do país. Também a organização de turmas, a organização das escolas. Como favorecer esse processo que é difícil, que é complicado? O Conviva vai disponibilizar esta ferramenta para os municípios. A estruturação de calendário, e aí é importante lembrar que mesmo dentro de um município pode ser que nós tenhamos mais de um calendário. Não é raro encontrar municípios em que nós temos até 3 calendários anuais, calendários letivos dentro do mesmo município. Ainda a vida legal de cada um dos estudantes. A criança está matriculada na escola. Ela vai avançar na sua trajetória. Ela deixará a rede municipal. Poderá ir um dia para a rede estadual, poderá ir para a rede privada, poderá ir para outra etapa da educação básica ou até mesmo para o nível superior. E o que vai comprovar a vida legal desta criança? Quais são os documentos importantes? O Conviva vai disponibilizar informações e também ferramentas para que os municípios possam organizar tudo isso. E ainda, a documentação dos prédios. Porque uma escola, para funcionar, ela precisa de uma autorização de funcionamento emitida por um conselho estadual, se ela for rede ligada ao sistema estadual de educação, ou autorização do Conselho Municipal de Educação, se o município estiver estruturado em um sistema municipal de ensino. Uma escola vai precisar de autorização de funcionamento de curso e vai precisar de credenciamento, mas também vai precisar de organizar todos os prédios que compõem esta rede municipal. E para funcionar uma escola, precisa de alvará do Corpo de Bombeiros
vai precisar também de laudo da vigilância sanitária. Os prédios, eles têm projetos arquitetônico, estrutural, de prevenção de incêndios. Conviva vai disponibilizar um conjunto importante de informações para reflexão, mas também um conjunto importante de ferramentas para ajudar os municípios na gestão da estrutura e também da documentação escolar. A outra área é a gestão de pessoas, e o Conviva vai disponibilizar informação sobre o que é estatuto e o que é carreira. Vai disponibilizar informação de como devem ser concedidos os benefícios para os profissionais do magistério e também para os demais servidores de educação. Vai disponibilizar informações sobre as questões de condições de trabalho. Vai tentar orientar os municípios como deve ser o procedimento de contratação, de organização de concursos públicos, mas também de como disciplinar a contratação de temporários, para que efetivamente nós possamos garantir valorização dos profissionais do magistério e também dos demais servidores que compõem a educação municipal. Ainda uma outra área importante no Conviva é a alimentação escolar. E desde respeitar a legislação, planejar a oferta de cardápios, ouvindo o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, mas também seguindo o que está disposto na legislação municipal, depois de como devem ser os procedimentos para aquisição dos gêneros que vão compor o cardápio da alimentação escolar, como esses gêneros serão adquiridos, como eles serão distribuídos para as escolas, como deve ser o armazenamento em cada uma das escolas, como deve ser o preparo, como deve ser a entrega, como devemos servir aos estudantes, mas também como devemos guardar amostras e como devemos dar destino ao resto da alimentação escolar, bem como acompanhar o gasto desta oferta desse serviço público que é a alimentação escolar. O Conviva ainda reservou uma área importante, uma atenção importante a uma área extremamente importante também para a Secretaria de Educação, que é o transporte escolar. E aí o Conviva vai desde orientar os municípios até disponibilizar ferramentas sobre como organizar um bom serviço de transporte escolar. Primeiro definindo quem são os usuários, da onde eles vêm, depois pensando e refletindo sobre a oferta que existe hoje, essa sistemática atual, mas também desenhando um novo modelo para favorecer que a criança fique menos tempo dentro do ônibus e para que ela possa estar cada vez mais perto da sua casa. E, por fim, organizando um processo de como normatizar esse serviço de transporte escolar e também como prestar contas do transporte escolar. Importante lembrar que neste momento no Conviva, se você acessar, é importante que você possa acessar o convivaeducação.org.br e também se cadastrar, se ainda não o fez, você vai poder observar que duas áreas já estão no ar, já podem até receber sua avaliação, suas sugestões e também já podem receber algumas simulações de uso. A primeira área que já está no ar é a gestão democrática. E como eu disse, ela vai tentar reunir informações e disponibilizar ferramentas, orientando as secretarias como se relacionar dentro e fora da administração pública, dentro e fora da administração municipal. Ela está estruturada, ela está organizada em 4 pilares. O primeiro é o da participação, o segundo é da pluralidade, o terceiro é da transparência. E isso é importante, porque nós estamos tratando de educação, que é um serviço público e que devemos dar transparência a todos os atos. E, por fim, a questão da autonomia. Ainda dentro da gestão democrática, nós já temos algumas questões que estão disponíveis, já estão no ar. A primeira é uma informação e uma recomendação para que o gestor municipal possa avaliar o contexto de como está a oferta de educação na sua rede, de como está a relação da secretaria com as demais áreas da prefeitura e também com os outros setores fora da administração, com os setores e segmentos da sociedade. Vai estimular todo mundo a realizar um diagnóstico
e é importante que toda ação na administração pública seja precedida de um diagnóstico, mas também vai poder disponibilizar informações de como o gestor pode construir a proposta da sua gestão, a proposta do seu trabalho, a proposta do esforço que ele e a sua equipe pretendem realizar. E isto dialogado, evidentemente, com o prefeito municipal. O Conviva já tem esta ferramenta para orientar, para favorecer, para dar suporte aos gestores municipais de educação. E a outra área que já está no ar é a área da gestão orçamentário-financeira. E dentro do Conviva, você vai poder navegar e conhecer, primeiro, quais são os instrumentos de planejamento, como eu disse, o PPA, a LDO e a LOA. Como eles funcionam, como eles se articulam, quando eles devem ser construídos, quando a Câmara de Vereadores deve aprovar e se você efetivamente deseja realizar alguma coisa diferente no seu município, que não está prevista, como isso deve ser inserido no texto desses instrumentos de planejamento e de que forma isso deve ser submetido à Câmara de Vereadores. Depois, é possível conhecer detalhadamente a previsão legal de quais são as fontes de financiamento da educação, os recursos vinculados, os recursos próprios e também os recursos livres, as transferências que o seu município vai poder receber. Aí a outra questão importante é conhecer, e vocês estão vendo aqui onde nós estamos apresentando, que é uma fotografia do que você vai encontrar na área da gestão orçamentária e financeira no Conviva, quando você acessar, quais são as fontes de arrecadação, como esse dinheiro entra, em que ele pode ser aplicado. E aqui cada uma das contas, cada uma das fontes de financiamento da educação estão detalhadamente apresentadas. Mas você vai poder encontrar no lado direito da sua tela duas abas importantes. Uma em verde, que são ferramentas, e a outra em preto, que são convênios. E aí você vai poder lançar diariamente quais são as arrecadações que o seu município recebe. E além disso, quais são as despesas que o seu município realiza com cada um dos recursos. E sabendo tudo isso, você vai ter um controle, tanto do orçamento, mas também com a execução da arrecadação. E você vai ter, de certa forma, um livro caixa da Secretaria Municipal de Educação. Este é um grande avanço que o Conviva possibilita ao conjunto da educação brasileira, porque é uma ação inédita na educação pública e na administração pública brasileira. E com esta medida, nós temos certeza que vamos favorecer muito o processo de gestão das secretarias de educação. O Conviva ainda já tem no ar, neste momento, uma recomendação de como devem ser os processos de prestação de contas de cada um dos recursos que compõem a educação municipal. E vocês viram que o Conviva está estruturado em 8 áreas. Nós temos 2 no ar. Mas ao final de cada uma das áreas, de cada um dos temas de gestão do Conviva, haverá uma rotina da gestão municipal. E aí é uma sugestão do que diariamente os secretários e suas equipes precisam fazer em cada uma das áreas, mas não só diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente e também a cada 4 anos, como é o caso da realização da construção do plano plurianual. Para resumir, o Conviva é efetivamente uma grande ferramenta de gestão e vai poder dar suporte ao conjunto dos municípios para favorecer a realização dos seus processos no dia a dia, mas, sobretudo, provocar de maneira positiva para que dentro das secretarias de educação possamos reservar tempo para pensar, para planejar, para acompanhar a chegada dos recursos, para investir bem. Porque se tudo isso for feito dentro dos prazos estabelecidos de forma organizada, nós vamos favorecer a trajetória escolar de todas as crianças. Mas agora também podemos interagir, né? Com quem está do outro lado. Carlos, é inevitável escutar a sua apresentação e dá muita vontade de entrar no Conviva, porque a contribuição para os gestores é
É impressionante. E uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu escuto falar é o quanto o ambiente já é muito formativo, né? O gestor que entrar, se cadastrar e navegar, ele vai aprendendo muito porque tem um cuidado muito grande na organização das informações. Para aquecer as perguntas, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Só o gestor municipal, só o secretário se cadastra na plataforma ou ela está aberta também para a equipe? Excelente pergunta. Não apenas ele, mas a equipe. E aí o Conviva disponibiliza uma senha especial, podemos chamar assim, para o gestor municipal. Porque, de acordo com a legislação, ele é o responsável pelo município, pela oferta desse serviço público chamado educação. Mas ele poderá também distribuir mais 10 senhas, né, para todos que compõem a sua equipe, para que efetivamente a sua equipe possa tirar o melhor proveito possível em cada uma das 8 áreas que compõem o Conviva. E aí é só acessar e cabe ao secretário abrir a possibilidade das outras pessoas da equipe também participarem diariamente do Conviva. Mas é importante que você que está aí também possa interagir e que a gente possa conversar, possa dialogar, mas acho que já temos até aqui algumas perguntas, algumas interações. Em que medida a agenda disponível no Conviva, nós temos que abrir aqui. Pode me ajudar. Pode me ajudar. Pode te ajudar na medida em que o Conviva vai estabelecer uma sugestão de rotina. Mas pode te ajudar principalmente porque cada um dos setores que compõem a educação municipal vai poder interagir com essa agenda e vai poder inserir informações. Não é uma agenda fechada. Aliás, todas as ferramentas do Conviva têm esta expectativa da interação, da participação. E aí esta agenda é aberta e todos vão poder contribuir. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui para o Trilhas. Vamos lá. A pergunta é, o material só pode ser usado com os primeiros anos? O material, ele foi pensado para os primeiros anos, né? Foi pensado para esse professor que atua com as crianças de 6 anos. Porém, como a gente comentou, as propostas consideram o professor como autor na definição do percurso didático que as crianças vão percorrer aí nesse caminho. Então, tanto pode, o Trilhas tanto pode ser usado com a educação infantil, e aí pensando nesse professor ajustando as propostas, quanto nos outros, né, nos anos seguintes, do Fundamental 1, né, segundo e terceiro ano, pensando na continuidade das crianças no Fundamental. Então, apesar dele estar voltado para o primeiro ano, ele pode ser ajustado pelo professor e ser utilizado com crianças de outras faixas etárias. Muito bem. Então vamos lá, com outra pergunta aqui. O que eu encontro na biblioteca do Conviva? Muita informação sobre legislação, muita recomendação sobre programas, como eles se organizam, muita recomendação sobre as práticas que nós devemos adotar na gestão municipal da educação. Aliás, a biblioteca do Conviva a cada dia recebe novos materiais e é uma biblioteca muito ampla, muito importante. E é imprescindível que o gestor, mas não apenas ele, toda a sua equipe, se apropiem dessas informações que estão disponíveis durante 24 horas e, o que é importante, gratuitamente a todos os municípios do Brasil. Bom, tem uma perguntinha aqui. Qual que é o próximo passo para implementar o Trilhas no meu município? Ótima pergunta. Eu recomendaria se cadastrar no portal Trilhas, porque lá é possível ter acesso aos materiais do Trilhas, inclusive caso queira reproduzi-los. Também é possível ter contato com as discussões que vão sendo feitas no projeto. E lá, se você ler os cadernos para o formador local, ou seja, se você for um técnico da secretaria, leia esse caderno porque ele vai dando muitas orientações e passos para como apresentar esse material para a sua equipe de gestores escolares, né? E também o caderno para o diretor ajuda ele a pensar a formação que fará com os professores. Então, a minha recomendação seria ter acesso aos cadernos de orientação para formador local e diretor,
estudá-los, né? Porque, como você falou logo ao princípio, o pedagógico é o que brilha os nossos olhos, é o que motiva a nossa ação, e é muito importante a gente estudar, né? A gente se mergulhar nesse material para poder compreendê-lo no seu melhor e maior potencial. Então, a recomendação seria se cadastrar no portal, ter acesso a esses cadernos, estudá-los e implementar, apresentá-los para as equipes. Nós, do Instituto Natura, estamos absolutamente à disposição para apoiá-los, para tirar dúvidas, e é pelo portal também que a gente pode interagir e ficar em contato. Maria, enquanto você observa essa pergunta aqui do Trilhas, eu quero fazer uma lembrança importante a você que é formador, que é mobilizador, que participa conosco aqui dessa videoconferência. A importância do Conviva neste momento, Trilhas são muito importantes também, mas a importância do Conviva neste momento para a realidade da Secretaria de Educação é incrível. Olha só, nos últimos anos nós tivemos muitas e também profundas alterações, que sejam elas estruturais, de ordem legal, na legislação do Brasil, na área da educação. Profundas transformações. Isso exige de cada um dos gestores e também das suas equipes a prática e a adoção de novas práticas de gestão. O Conviva surge já recheado, contaminado de maneira positiva dessas transformações que aconteceram na educação municipal. E quando o Conviva se estrutura a partir de 8 áreas, sinaliza principalmente 8 áreas prioritárias, poderíamos chamar assim, que as secretarias de educação devem reservar atenção todos os dias. Porque o pedagógico é o coração, é o que efetivamente desperta a maior atenção de todos dentro de uma secretaria de educação. Mas para o pedagógico funcionar bem, essas outras áreas têm que dar suporte. E aí é preciso que elas estejam inteiradas, organizadas e que possam favorecer toda a realização do pedagógico. Aqui apareceu uma pergunta que é: como posso ter acesso a mais kits trilhas? Essa é uma pergunta que nos é feita com frequência. Quando o Trilhas foi distribuído pelo Ministério de Educação em 2012, ele utilizou o seguinte critério: a cada 90 alunos de primeiro ano de uma unidade escolar seria enviado um kit. Então, se a escola tem 60 alunos, vai um kit, se tem 90 alunos, vai um kit, se tem 100 alunos, foram 2 kits para essa escola. Mas de 2012 para cá, esses kits podem ter se danificado, podem ter se perdido eventualmente na escola. Então, o local para ter acesso a mais kits é pelo portal Trilhas. Lá os materiais estão em PDF disponíveis para quem quiser imprimi-los e reproduzi-los. Outra pergunta que nos fazem muito é: como eu posso ter acesso à lista de escolas beneficiadas? No portal Trilhas, logo na página inicial, tem ali do lado esquerdo um comentário que é: acesse a lista de escolas beneficiadas. Clicando lá, você vai filtrando, você vai selecionando estado, município, e aí aparecerão todas as escolas de primeiro ano daquele município, dentro daquele estado que recebeu o Trilhas em 2012. Então, caso você esteja chegando agora, pode pesquisar isso e procurar parcerias, né, Carlos? Porque a gente vem trabalhando cada vez mais em rede. Então, se tem uma escola próxima sua que já trabalha com Trilhas, ou se tem um município vizinho que já implementou Trilhas e o seu ainda não, procure ajuda também, aprenda com eles como fizeram, procure apoios aí, porque a gente vem experimentando com Trilhas, a gente tem notícias de um trabalho muito bem articulado nas regiões. E isso favorece muito, porque uns aprendem com os outros, e a gente vai pensando em modelos melhores e compartilhando isso. E aí eu já faço o convite sempre para dividir no portal Trilhas, postar fotos de atividades com as crianças, porque a gente sempre vai se inspirando muito com essas iniciativas. Apenas para lembrar ainda que a sua visita, reitero, é muito importante no Conviva. É importante para que você possa conhecer como estão estruturadas as áreas que compõem a gestão municipal de educação e que informações, além disso, que ferramentas já estão disponíveis para que os municípios possam, a partir de agora, utilizar
para favorecer a prática diária, os processos diários de cada uma das áreas que compõem a educação municipal. Acho que ficamos por aqui por hoje. Foi uma delícia estar com vocês. Carlos, foi uma delícia te escutar, sempre é. Agradecemos a participação de todos. Com certeza. E vamos disponibilizar nossos contatos. O que você acha? Por favor, acessem convivaeducacau.org.br para que nós possamos, acho que está na tela, né? Para que nós possamos receber a sua visita, possamos receber continuamente as suas sugestões. Claro. Se alguma dúvida não ficou respondida, tanto em relação ao Trilhas quanto ao Conviva, posso repassar ao professor Carlos. Aqui está o e-mail, mariaslemenson@institutonatura.org.br, e o nome no portal Trilhas, caso queira me adicionar como amigo, é Maris Lemenson. Também deixo o caminho aberto para caso queiram tirar dúvidas sobre outros projetos do Instituto Natura. Além desses dois, temos muitos outros bastante interessantes. E, enfim, foi um prazer enorme. Muito bom. E até a próxima.